Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acast. Se você não acompanhou a temporada anterior, o Acast é o podcast da cultura da ClearSale. E o que isso significa? Aqui a gente conta um pouco dos bastidores da marca, conta um pouco sobre os nossos Clear Lovers e também como é trabalhar em uma das empresas mais amadas de tecnologia do Brasil. Eu sou a Daniela Moniwa, eu sou analista de Employer Branding aqui na ClearSale e vou ser a host de vocês nessa temporada. Eu tô aqui pra gente começar a entender um pouco como é, o que a ClearSale faz, né? Então eu tô aqui com a Grazi e com o Edu hoje pra gente desmistificar o que a Clear faz. Fique por dentro dos bastidores da ClearSale. Esse é o Acast, o podcast da cultura da ClearSale. Aqui na ClearSale a gente tem um processo muito legal que chama acolhida. Quando as pessoas chegam, geralmente elas se apresentam nas áreas, contam um pouco sobre elas. Nessa temporada a gente vai usar esse recurso também. O Edu vai me contar um pouco sobre ele e a Grazi também. Vamos começar com o Edu? Vamos lá. Eu sou Eduardo Macena. Obrigado pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui. Um prazer, Grazi. Eu sou o gerente da área de treinamento corporativo aqui da ClearSale. Trabalho na Clear há 4 anos. Sou apaixonado por aprendizagem, apaixonado por liderança. E por isso eu falo que o meu trabalho, né, junto com um time hoje de 33 pessoas, está muito alinhado com o meu propósito, né? Eu trabalho com treinamento, com desenvolvimento e isso me faz muito feliz. Aqui na Clear a gente não separa muito, né, a pessoa do profissional, a gente sempre fala que é uma coisa só. Mas falando do que eu faço quando eu não estou trabalhando, eu gosto muito de viajar. Viajar é um dos meus maiores hobbies. Prefiro viajar, é o meu lema. Então, sempre que posso, estou escapulindo para algum lugar. Gosto muito de conhecer lugares novos, novas culturas também. Admirar a vida selvagem, sou grande fã da vida selvagem. E adquiri um hobby recente que é colecionar action figures, que são miniaturas de personagens, de filmes, super-heróis. Então, tenho lá na minha casa alguns elementos que deixam a minha casa mais feliz também. Edu, é você que tem o martelo do Thor, né? Tenho um martelo do Thor em tamanho real, tenho o escudo do Capitão América também, tenho lá uma série de coisas que concorrem comigo lá no espaço na minha casa. Demais. Eu tô também com a Grazi. Grazi, quer contar um pouco sobre você? Quero. Bom, eu estou na Clear há 10 meses. Uau. Mesmo período em que a nossa área de marketing de produtos foi criada. Nós cuidamos dos produtos de onboarding, fraud application. Sobre mim, um pouquinho, eu sou fã de esportes. Jogo tênis, jogo futevôlei. Sou fã do Corinthians. Adoro aglomerar um pouquinho no estádio. Estou com saudades, depois da pandemia ainda não fui fazer isso. E gosto muito de estar no meio da natureza, fazendo uma trilha, um trekking, enfim. Um dos lugares onde eu me sinto muito bem. Vale lembrar que os dois não se conheciam antes, só se conheciam talvez virtualmente, se conheceram hoje. Só virtualmente. Então a gente tem esses encontros também promovidos pelo Acast, que é super bacana. Gente, eu tenho uma tarefa difícil aqui, né? A gente sabe que é complicado definir a Clear num tweet, mas esse episódio se propõe a isso. Então convido vocês para contarem um pouco o que para vocês é a ClearSale, o que vocês querem, o que talvez vocês dissessem de maneira mais resumida e explicativa para quem está ouvindo a gente. Bom, a forma simples que eu encontro de contar sobre a ClearSale, sobre quem me pergunta e quem não conhece tanto a empresa, é dizer que se você costuma fazer compras pela internet, já comprou alguma coisa física ou até mesmo contratou algum serviço pela internet, você provavelmente teve alguma relação com a ClearSale, ainda que você não saiba, né? A ClearSale, ela tá aí justamente para poder separar o bom comprador do mau comprador, né? No caso, um fraudador, que pode estar se utilizando dos seus dados para fazer uma compra em benefício próprio. Então a Clear ela é uma referência global, né? Não só nacional, mas no mercado global, de prevenção ao risco, de prevenção à fraude. E quem nunca, né? Acho que todos nós, especialmente na época de pandemia, né? Compramos pela internet, muitas pessoas fizeram as suas primeiras compras pela internet e provavelmente a ClearSale ajudou aí você a evitar dor de cabeça, uma vez que a fraude é um crime organizado, né? No Brasil e fora do Brasil. E a Clear ajudou, então, a proteger e anualmente protege bilhões e bilhões de fraudes. Sim, com certeza. E o Brasil como um dos mercados mais fraudados, né, do mundo, então é uma grande escola. Todo dia a gente aprende com esses fraudadores. Todo dia tem uma coisa nova para mudar nos produtos e tudo mais. Grazi, quer contar um pouco também? Quero. Pegando o gancho do Edu, eu sempre explico para a família, para os amigos, que a ClearSale trabalha para proteger nossos dados e para dificultar a vida do fraudador, né? Como você comentou,
fraudador é inteligente, né? Ele consegue sempre arranjar um meio aí que a gente não está preparado, e aí em pouco tempo a gente se organiza aqui e consegue ter e desenvolver soluções para evitar cada vez mais essas ações dos fraudadores. O que é importante a gente lembrar também, o fato da Clear ser uma empresa B2B deixa as coisas um pouco mais complexas quando a gente vai explicar para as pessoas, né? Para explicar para uma avó, para um tio e tal. Porque não é uma marca que talvez ela se lembre, como ela tá nos bastidores e tudo mais, isso deixa tudo mais complexo. Mas, Grazi, me conta um pouco do seu lado, como especialista de produtos e tudo mais, e está envolvida com a cadeia de onboarding. Qual que é a sua visão sobre a Clear e como é que você vê os produtos da Clear inseridos no dia a dia das pessoas? Tá, os nossos produtos aparecem em 2 etapas importantes da nossa jornada como consumidor. Vamos dar um exemplo quando a gente abre uma conta num banco digital. Primeiro, precisamos passar por um processo de validação cadastral. É aquele momento onde nós colocamos as nossas informações pessoais. Endereço, telefone, e-mail, CPF, entre outros dados. Eventualmente, também precisamos passar por um processo de validação facial. É aquele momento onde a gente faz o processo de biometria. E ainda a gente pode passar por um processo de validação documental, que é onde a gente tem a solução de documentoscopia, por exemplo. Nesse momento é onde o banco consegue confirmar que a Graziella é a Graziella mesma e não é um fraudador tentando se passar por esse indivíduo. Esse é o momento onde nós pedimos a emissão de um cartão de crédito ou solicitamos um empréstimo para o banco, por exemplo. E aí é nesse momento que o banco precisa entender de forma detalhada qual é o perfil de consumo, qual é o comportamento de compra da Graziella. Se você está acostumado a comprar aqueles itens, naqueles valores, exatamente. Daquele jeito. E tudo isso a partir de uma análise detalhada do perfil desse consumidor. E aí ele consegue avaliar qual é o perfil de risco desse indivíduo. Outro fato legal de falar sobre a Clear é que lá nos anos 2000, lá no começo de 2001, mais ou menos, a gente nasceu como uma solução de antifraude para e-commerce, né? Inclusive, a gente ainda é referência nesse mercado e tudo mais. Toda vez que falam de e-commerce, sempre lembram da ClearSale. Edu, você pode compartilhar um pouco como é que você vê os produtos de e-commerce inseridos no nosso dia a dia? Enfim, contar um pouco que as pessoas talvez não tenham muita clareza. Você contou um pouquinho lá no começo, mas talvez aprofundar um pouco mais sobre isso, acho que pode ser legal. Sim, com certeza. Falar de e-commerce é sempre um prazer, né? A Clear começou com o e-commerce. Hoje, boa parte, né, uma grande parte do e-commerce brasileiro e até global é gerenciado, tem a gestão de risco feita pela ClearSale. Eu gosto de dizer que quando a gente faz essa compra, né, quando você compra algo pela internet, você compra uma geladeira, por exemplo, entrou no site, comprou lá a sua desejada geladeira, né? A partir daí starta uma série de processos, né, que vai desde a aprovação do cartão de crédito até a análise de fraude, análise de risco feita pela ClearSale. Normalmente, quando a gente faz uma compra, a gente tem pressa de receber, né? Alguns anos atrás, demorava muito tempo para você receber um produto em casa. E agora não, existe uma pressão de nós, consumidores finais, que queremos comprar um produto e a gente quer que ele chegue o mais rápido possível em casa. Eu lembro de uma fala de um executivo de varejo, inclusive de um cliente nosso. E ele trouxe a seguinte expressão, né? Ele comentou que enquanto você não comprar um produto e esse produto surgir na sua frente, ainda existe espaço para você acelerar esse SLA de análise. Então, uma dos focos da ClearSale hoje, além de proteger o bom consumidor, fazer a gestão de risco, né, separar o fraudador do bom comprador, é também ter uma resposta rápida, né? Hoje a gente trabalha com alguns tipos de SLA expresso, onde as decisões são tomadas até em real time, como a gente costuma dizer aqui. E isso garante uma entrega rápida. Você pode muitas vezes comprar um presente para alguém e receber esse presente no mesmo dia, ou comprar esse produto e retirar em algumas horas depois numa loja. Então, esse desafio hoje do varejo, a ClearSale vem acompanhando essa revolução do varejo, na verdade, né? Onde as compras virtuais ficam cada vez mais latentes na nossa vida. E um outro ponto que a gente costuma falar aqui internamente é que a ClearSale, de alguma forma, ela também faz um trabalho social para a população, né? Porque à medida que ela combate e evita o crime, evita o crime de fraude, automaticamente a gente evita estresse para as pessoas, a gente evita, né? Quem já foi fraudado sabe, né? O quão ruim você ter lá uma compra feita no seu nome que não foi você, e você, não raro, vai ter que entrar num contato com o seu banco, com a loja, para tentar resolver essa situação. Então, o fato da gente ter um processo onde a gente tenta trabalhar com a menor fricção possível com o cliente, também garante aí essa positividade para as pessoas. A gente tem um desafio de separar, né, os bons clientes dos maus clientes, e como a gente tem hoje uma base de dados muito completa, muito robusta,
quando alguém faz uma compra, quando um fraudador faz uma compra utilizando seus dados, e a gente sabe que você é um bom comprador, a gente já percebe que aquele dado ou que aquela compra possui alguma coisa errada e a gente consegue evitar o problema antes que ele se concretize numa fraude. Sim, também garantir que esses bons compradores sempre possam comprar tranquilos, né? E tenham suas compras aprovadas sem problema e tudo mais. Isso é incrível mesmo. Mas, gente, é muita coisa, né? Para aprender. Vocês sabem que quando eu entrei, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não venho desse mercado. E eu percebi que tem uma dificuldade, assim, são muitas siglas, muitos termos técnicos mesmo, do produto, do negócio em si e de todo esse ecossistema de fintechs, bancos e etc., que é mais complicado de entender. E eu fiquei preocupada de se eu ia conseguir chegar numa maturidade de conhecimento do negócio muito rapidamente, assim. E aí aqui na Clear tem uma coisa que é muito legal, que é a acolhida, que eu falei um pouco antes para vocês. Mas embutido na acolhida tem também um programa de aceleração em que a gente tem toda uma trilha bem robusta e grande, falando mais sobre os produtos e todas as soluções que a gente tem, né? Grazi, quer me contar um pouco sobre como foi para você passar por essa acolhida? E aí depois também Edu pode me contar um pouco. Dani, assim como você, eu também não tinha experiência nesse mercado de tecnologia e isso foi mais um desafio. E o processo de acolhida e de aceleração do conhecimento foi muito importante para o meu desenvolvimento. Eu abro aspas aqui para falar da equipe de treinamentos, liderada pelo Edu. Eles auxiliam demais nesse processo para os novos colaboradores. E fazendo parte da área de marketing de produtos, eu preciso lidar com diversas outras áreas dentro da empresa. E no meu processo de onboarding aqui dentro da ClearSale, essa turma toda foi essencial e responsável pelo meu conhecimento dos produtos. Nossa, com certeza. E se é difícil para as outras pessoas, imagina para marketing de produtos, que vocês têm que saber o detalhe do detalhe do detalhe da entrega, e como é que vai funcionar e tudo girando junto, deve ser... E como é que a gente traduz todas essas informações para as outras áreas que consomem. Sim, de um jeito simples estudos. E que venda e que funcione. É super complexo, né? Edu, quer contar um pouco? Bom, há 4 anos, quando eu entrei na Clear, já tinha um processo de acolhida, a Clear sempre se preocupou com isso. Então, foi muito leve, né? Apesar de ser um assunto complexo, como é a fraude, foi muito leve porque teve todo um ciclo de acolhida, então pude conversar com pessoas de várias áreas, de áreas especialistas, áreas de modelagem, área de analytics, área de tecnologia, área de clientes também. E eu também passei por um treinamento. Hoje eu sou da área de treinamento, mas na época eu pude passar por um treinamento também, onde eu tive a oportunidade de conhecer o procedimento, entender como é que é feita a análise da fraude, e isso deu clarificou muito esse processo para mim. Então, sou bem grato aí à área de treinamento, antes mesmo de fazer parte dela. Sim, Edu, vou aproveitar que você já está contando um pouco, né? Conta um pouco sobre a sua área, são muitos profissionais trabalhando para que a gente entenda o que é um negócio, e também tem muito cuidado em produzir treinamentos em que a gente se desenvolva como pessoa, né? Porque tem essa preocupação também que não seja só o profissional, mas também o lado pessoal de cada um. Então, conta um pouco como é que é organizar treinamento para todos esses produtos, para as pessoas se desenvolverem e crescerem, enfim, pensando nessa ClearSale do futuro e tudo mais. Legal. A ClearSale, ela sempre foi muito preocupada com a aprendizagem. A gente fala que a gente vive uma cultura de aprendizagem mesmo. Então tem vários ritos, vários momentos. E a área de treinamento realmente é uma área robusta. Hoje nós contamos com 33 profissionais, né? Um time que eu tenho bastante orgulho de trabalhar, inclusive. E a gente se divide em 4 escolas de conhecimento. A gente tem a escola de excelência operacional, a escola comportamental, a escola de liderança e a escola de negócios. Dentro desses 4 eixos ou dessas 4 escolas, a gente desenvolve soluções de aprendizagem que passam por desenvolver desde o operador que entra, desde a pessoa que chega aqui na ClearSale e precisa entender o mundo da fraude e entender como preveni-la, até mesmo a formação de comportamentos, de soft skills, né, de habilidades que a gente usa aqui no dia a dia, bem como a camada de liderança. Hoje a gente tem, de fato, um investimento alto aí, de tempo e financeiro também, em desenvolver e capacitar os nossos líderes de diferentes níveis e também a formação de potenciais líderes aqui da ClearSale. Afinal, a gente precisa garantir que a próxima camada de líderes dessa empresa também estará preparado para os desafios que vão enfrentar no futuro. Sim, todos esses treinamentos de operação mesmo, que o operador evolui muito rapidamente, né, para a função que ele vai fazer e tudo mais. Eu participei de um dos treinamentos, que é aquele que a gente, eu não sei exatamente quantos dias são, mas a gente escuta, eles
eles trabalhando e conta um pouco ouve um pouco das ligações e tudo mais, né? Faz um teste, como seria se a gente conseguisse realmente operar o sistema ali e fazer a análise da fraude. Eu falei, gente, se eu tivesse que fazer isso, eu não ia conseguir. Não tenho agilidade para conseguir analisar um perfil, ver no mapa se é um lugar seguro e analisar o tanto de gasto, não sei o que lá, tudo ao mesmo tempo, assim. Eu falei, não conseguiria, com certeza. Mas achei incrível a carga de conhecimento, o quanto as pessoas evoluem muito rápido para conseguir avaliar os pedidos e tudo mais. E participei de alguns treinamentos também de soft skills que realmente me ajudam muito no dia a dia. Eu acho que é super legal. Grazi, não sei se você participou de alguns desses soft skills, mas realmente tem coisas que você vai aplicando no dia a dia e vai percebendo o quanto que melhora a sua performance, melhora o que você tem que entregar e tudo mais. A gente fala que o nosso papel não é necessariamente, né, ensinar algo para alguém, né? A gente não quer se colocar na posição de quem ensina, mas na posição de quem compartilha conhecimento. Então, a gente troca, a gente parte muito do princípio de que cada pessoa, né, cada profissional é uma pessoa, e cada um tem uma história que carrega isso, a gente traz para a sala, a gente traz para as discussões, enriquece muito. O treinamento que você participou inicialmente de operador, né, o operador de autenticação, ele exerce um papel fundamental na ClearSale, então ele passa por 35 dias de treinamento, onde ele de fato vai fazer análise de pedidos, vai escutar ligações, vai ter a oportunidade de ver como o fraudador responde a determinados questionamentos, e isso prepara para que quando ele vá realmente para a prática, né, quando ele for exercer o papel dele, o trabalho dele, ele consiga então ter uma visão bastante cristalina do bom consumidor e do fraudador. Eu vejo que aqui na Clear o tema aprendizado é um tema muito transversal em todas as áreas, assim, né? Não só em treinamento e desenvolvimento, mas eu vejo as outras áreas também produzindo coisas, até a própria T em si, que é um ritual que a gente tem de treinar e poder conversar, você fazer um treinamento ou uma palestra, ou um momento, desenhar essa experiência e poder compartilhar com os outros colaboradores também já é parte de um pensamento que você precisa aprender e se desenvolver, né? Grazi, eu soube também que na área de marketing de produtos vocês também fazem treinamentos específicos de produto para as áreas comerciais e para as outras áreas. Você quer contar um pouco como é que funciona isso? O nosso segmento de onboarding e fraud application é atualmente a avenida de maior crescimento dentro da ClearSale. Uhum. Então, nós precisamos garantir que o nosso time de vendas esteja com o domínio total das nossas soluções, né? Então, estamos em constante desenvolvimento de novos produtos e a capacitação das equipes é um tema essencial dentro da nossa área. Uhum. Nós fazemos agendas recorrentes com as equipes a fim de mapear quais são as ações necessárias, quais são os materiais necessários, que tipo de informação que as nossas equipes de vendas precisam para dar conta de tudo isso e ter o domínio da informação. E as principais, eu participei de alguns treinamentos, né? Porque para mim é importante ter esse olhar sobre o produto também, como isso impacta em pessoas. Eu percebi que é muito legal que a galera traz as principais dúvidas, às vezes, dos clientes, como é que você vai fazer funcionar e tudo mais. Então, é legal que tem esses momentos de troca também da vivência no cliente e como é que as coisas funcionam. Isso, né? É muito importante, principalmente quando mais de uma área participa dessas capacitações, né? Então, quando a gente mistura a área de soluções, a área de vendas, a área de marketing, uma área contribui com a sua dúvida para o entendimento das outras áreas que estão ali presentes na capacitação. Sim, e todas elas têm que trabalhar de maneira sinérgica ali para fazer funcionar também, né? Porque se tiver um pedacinho que não está rodando bem, muito provavelmente a gente vai ter um impacto e ter uma percepção ruim daquele produto, né? É isso aí. Para finalizar esse episódio, eu vou colocar o desafio do título. Eu quero que nós três tentemos resumir a ClearSale em um tweet de 280 caracteres. Será que a gente consegue? Grazi, quer começar? Pensando aqui nos caracteres do tweet. A ClearSale é especialista em inteligência de dados e análise humana no combate à fraude e aos fraudadores. Olha, Dani, realmente é um desafio fazer esse resuminho em um tweet, mas se eu pudesse, então, fazer esse tweet, eu diria, né? A ClearSale ela é uma referência em prevenção de risco, empregando tecnologia, estatística e pessoas, e como cultura ela tem as pessoas no centro de tudo, e isso faz da ClearSale um lugar incrível para se trabalhar. Com certeza. Se eu pudesse fazer a minha versão, provavelmente seria a melhor empresa de tecnologia do Brasil para se trabalhar, acho que é o ponto principal, e aí eu colocaria, para explicar para a avó, né, porque aí eu tenho a dificuldade de explicar para a avó o que a Clear faz, que trabalha com prevenção de risco no Brasil e em muitos outros países. A gente está terminando esse episódio, vocês querem deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, alguma coisa que vocês deixaram de falar e queriam falar ainda?
Eu quero deixar a mensagem de quem ainda não conhece as nossas soluções, ainda não conhece a nossa empresa. Nós temos um site super completo, nós temos um blog cheio de informação e as nossas redes sociais são super ativas aí. Então, quem não nos conhece ainda, aproveite para consumir o nosso conteúdo aí e conhecer um pouquinho mais das nossas soluções. Concordo com a Grazi, também recomendaria acessar o nosso site, tem um blog muito legal, inclusive com notícias do nosso segmento. Também recomendaria quem tem vontade de trabalhar na ClearSale, que fique de olho nas vagas, é uma empresa que cresce muito, então sempre tem oportunidades nas mais diferentes áreas, inclusive na área de treinamento. E dizer que a gente está à disposição para que, se você tem um e-commerce, se você tem um site, se você comercializa alguma coisa e o seu negócio é suscetível à fraude, que você pode contar com a ClearSale para uma solução que com certeza vai ajudar na saúde financeira do teu negócio. Com certeza vai te dar paz de espírito para cuidar do seu negócio, né? Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês nesse episódio. Eu espero que todo mundo que esteja aí do outro lado já tenha virado expert em ClearSale. Gostou desse episódio? Então fica com a gente, acompanha essa temporada que tem muito conteúdo sobre essa marca, que é uma das melhores em tecnologia para se trabalhar. Se você tiver feedbacks, comentários sobre os episódios que já rolaram, manda pra gente no comunicação@clear.sale. O comunicação é sem o tio e sem a cedilha. A gente vai adorar saber o que vocês estão achando dessa nova temporada. Até mais!